Bom dia. Então vamos lá. Ontem a gente terminou a parte de escoamento em vícido interno, né? Então a gente tratou ou analisou a equação de Bernoulli e suas aplicações. E hoje a gente vai ver a parte de perda de carga, que é o escoamento interno viscoso. A motivação, né, é o escoamento interno em dutos. Então a gente tem, talvez a maneira mais conveniente, né, de transportar fluido seja por tubulações, por dutos, né? E a gente precisa saber o que acontece em termos de pressão quando a gente transporta o fluido de um ponto ao outro. Tá? Então, e normalmente esse transporte, né, ele envolve acidentes na linha, ele envolve desníveis, ele envolve válvulas, né, enfim, T's e etc. E envolve também diferentes materiais de tubulações. Então a gente tem que saber de uma maneira fácil e conveniente, né, como determinar, por exemplo, a potência que uma bomba precisa fornecer para transportar fluido de um ponto ao outro. Tá? Então, essa basicamente é a ideia do que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai analisar o escoamento interno viscoso, né? Então, o escoamento completo, aqui que é o escoamento interno, é completamente circundado por fronteiras sólidas e sujeito a perdas irreversíveis por atrito, né? Então, volta a viscosidade. Então, é uma conversão irreversível de atrito em calor. A gente não consegue transformar calor em fazer o caminho inverso, né? Do atrito voltar para o calor, né? Não tem como. E as aplicações práticas são diversas, né? Tubos, difusores, bocais, válvulas, veias, artérias de seres vivos, sistema de abastecimento de água de uma cidade, transporte de líquido em uma fábrica, linha hidráulica de uma aeronave, tem um monte de aplicação prática, né? Existem dois grupos básicos de problemas aqui, né? A gente vai ver mais para frente que esses grupos básicos se subdividem, mas o primeiro é o seguinte, ó. Dada a geometria dos tubos e seus componentes, então quantas válvulas, quantas curvas, quantos difusores, né, e a geometria, o diâmetro da tubulação e tudo mais, e a vazão desejada e as propriedades do fluido, qual é a diferença de pressão necessária para manter o escoamento? Ou seja, se eu tenho, se eu tenho caracterizado toda a geometria, né, todo o comprimento do tubo, e eu sei a vazão que precisa, que que essa tubulação tem que transportar, qual é o ΔP que uma bomba precisa fornecer? Porque, inevitavelmente, vai haver uma queda de pressão à medida que o fluido se desenvolve aqui por causa do atrito. Então, qual é o ΔP que a bomba tem que fornecer? E a gente, no final das contas, converte isso em energia, né? Que é a coisa mais conveniente, né? Ou a grandeza mais conveniente para a gente determinar. No fim das contas, é a energia que custa dinheiro, né? Quer dizer, a energia que é quantificada em dinheiro, quantos quilowatts-hora, quantos reais custa um quilowatt-hora, né? Então depois a gente converte o ΔP em energia. Ou o outro paradigma, né, ou a outra grandeza que a gente quer saber, é dada a diferença de pressão mantida, então se eu tenho um certo ΔP, uma restrição de ΔP, ou se a bomba fornece um ΔP, né, qual a vazão irá ocorrer? Né? Então se eu tenho uma bomba que essa bomba aumenta a pressão de uma certa quantidade, né, aumenta a pressão do fluido de uma certa quantidade, qual a vazão que vai acontecer? Então, as correlações discutidas nessa parte do curso são adequadas para resolver esses problemas, né? Tá? Aí, né, se vocês lembrarem lá da parte de análise diferencial, a gente consegue resolver analiticamente ou de forma fechada, né, obter uma fórmula, né, uma equação, uma expressão que descreva a variação da pressão com a geometria do tubo em regime laminar para aquelas diversas hipóteses simplificadoras, lembra? Fluido newtoniano, viscosidade constante. Então, a gente fazendo uma série de hipóteses simplificadoras, a gente até consegue chegar numa
numa solução analítica. Vocês vão ver um pouco mais de detalhe, né? Os engenheiros mecânicos aí vão ver um pouco mais de detalhe dessas soluções em MacFlu 2. A gente já viu algumas, né? Mas, enfim, eram tantas hipóteses simplificadoras que a gente não consegue generalizar essas soluções para problemas mais complexos, para problemas da vida real, né? E a gente também teve vamos dizer assim, uma solução até mais restritiva, né? Quando a gente desprezou a viscosidade e a compressibilidade. Então, a equação de Euler que terminou na equação de Bernoulli, né? Mas aí veio o problema, a gente precisa de saber o efeito da viscosidade, porque a viscosidade vai desempenhar um papel importantíssimo aqui, né? Pelo atrito, né, que a viscosidade gera, né? Não tem como. E, finalmente, relacionando isso com ΔP. E existem muitas soluções aproximadas obtidas em computador. Então, a solução para isso aqui, a solução para um problema desse aqui, né, de escoamento interno de um fluido viscoso, a gente até tem, quer dizer, viscoso ou não, né? No caso da equação de Euler, não viscoso, mas a gente está buscando um fluido viscoso aqui, a solução levando em conta o escoamento do fluido viscoso. Então, existem soluções, mas o que acontece é que elas são muito restritivas. Então, a gente tem que ter uma solução um pouco mais geral. A gente poderia usar CFD, que é o que está mostrado aqui. Ó. Esse daqui é um escoamento simulado por computador. Então, é o escoamento passando por uma válvula borboleta. E a gente quer saber quanto, por exemplo, que é a pressão num ponto do escoamento depois dessa válvula. Né? Então, o escoamento vem aqui no movimento de corpo rígido, né, que a gente discutiu ontem, passa pela válvula, e aí o atrito aqui, né, a turbulência gerada por essa válvula, causa uma queda de pressão. Então, isso a gente poderia fazer, uma análise de CFD aqui, mas imagina, eu vou falar daqui a uns 2 slides, né? Esse sistema de tubulação que vocês estão vendo aqui é a Transalasca Pipeline, né? Uma linha de mais de 1.000 quilômetros que corta o Alasca de norte a sul. Então, você já pensou em resolver um problema de CFD em uma linha de 1.000 quilômetros? É uma coisa meio absurda, né? Então, a gente precisa de uma solução mais conveniente, que seja confiável e que não seja, quer dizer, que seja confiável do ponto de vista numérico e que não leve tanto tempo para resolver quanto uma solução por CFD e que não tem hipóteses tão absurdas, né, quanto a de desprezar a viscosidade. Não absurda, né, tão fortes para esse caso, né, absurda para um caso desse, né, porque a gente viu ontem que a hipótese usada na equação de Euler, que é desprezar a viscosidade, é usada para medir a velocidade do avião, né, um dispositivo que é usado para medir a velocidade do avião. Então, para um tubo de pitot, essa hipótese é muito... ela é adequada, né? Agora, para um escoamento, numa tubulação de alguns metros, já não se torna mais, tá? Certo? Então, a gente precisa de resolver esse problema de uma maneira conveniente, sem levar muito tempo. E aqui o que eu estava falando, ó, esse sistema de tubulação aqui que eu mostrei, aqui na parte de motivação, ó, ele é isso daqui, ó, é uma linha que foi descoberto aqui no norte do Alasca, um grande reservatório de petróleo, só que esse porto aqui é congelado. Então você não consegue transportar por navio. Você não consegue transportar por navio esse óleo. E, além do mais, trazer aqui para baixo torna a viagem mais curta, né? Porque aqui está o Canadá, mas os Estados Unidos está logo embaixo aqui. Então, esse sistema de tubulação aqui passa por ele 1,8 milhões de barris por dia, ou aproximadamente, só para ter noção mais ou menos, né? São 2.500 litros por segundo. Então, nesse tempo que eu falei segundo, passaram 2.500 litros de óleo pela Trans-Alaska Pipeline, que é um absurdo, né? 2.500 litros sei lá, uma piscina pequena aí essas de plástico aí, ou uma caixa d'água pequena.
Isso em 1 segundo. É como se você esvaziasse uma piscina dessa pequenininha em 1 segundo, né? E, para você ter ideia, isso é aproximadamente, por essa tubulação aqui, passa metade da produção do Brasil em um dia, né? O Brasil produz aproximadamente um pouquinho mais de 3 milhões de barris por dia, 3,5 talvez, né? E só por esse sistema aqui passa 1,8 milhões de barris por dia. Então, por aqui passa só em uma poço produtor de petróleo dos Estados Unidos passa metade da produção do Brasil por dia. Isso dá, em termos econômicos, né, considerando que o preço do barril aí está hoje aproximadamente $60, 108 milhões de dólares por dia, bruto, né, que passa por ali. Então assumindo que o real está aproximadamente, $1 está aproximadamente R$ 6, né? Tá 5 e pouquinho, mas se você for lá comprar mesmo na casa de câmbio, você não vai pagar 5 e pouquinho, você vai pagar 6, né? Então, aqui tem mais de meio bilhão de reais por dia passando por essa tubulação. E aqui são os pontos de bombeamento. Ó. São 12 pontos de bombeamento para garantir o escoamento, porque ele vai, ao longo dessa linha tão grande, né, vai perdendo pressão. Então, você sai aqui com a pressão P1, depois em 2 aqui é feito uma elevação de pressão, em 3, em 4, em 5, em 6, né? Até chegar num porto lá embaixo, no sul do Canadá, que é então transportado, enfim, não sei se tem eventualmente por navio, né? Eventualmente isso daqui é transportado por navio. Então é o porto de Purdue, lá no norte, até o porto de Valdez, no sul do Canadá. E aí tem umas soluções de engenharia interessantes, né? Esse zigue-zague aqui que vocês estão vendo, ele vai aumentar a perda de carga. A gente vai ver isso mais para frente nessa parte do curso. Mas é assim porque tem terremoto lá no Alasca, né? Então, na medida que você faz o sistema com certo grau de flexibilidade, ele resiste a terremoto. E, inclusive, já teve terremoto. Esse sistema aqui foi feito lá na década de 70, é bem antigo, né? E de lá para cá, enfim, já teve derramamento, já teve uma série de acidentes e incidentes aí, mas ele já suportou, né? O sistema de tubulações, ele foi projetado para suportar terremoto e efetivamente já suportou terremotos sem se danificar. Tá? Então, ó, tem quase 1.300 quilômetros de comprimento, né? Então é uma motivação, né, para vocês verem que a gente não pode, né, ter uma série de restrições, a gente não pode ficar tentando resolver CFD, né, numa linha de 1.300 quilômetros de comprimento. Então a gente tem que ter uma linha. Na década de 70 nem existia, né? Nem tinha como você fazer isso. E esse sistema de tubulação foi todo dimensionado e opera adequadamente desde então, né? Sei lá, 30, 40 anos. Não, 40, até mais de 40 anos. Enfim, a gente vai aprender nessa parte agora da matéria como que alguns conceitos, né? Que são usados nesse tipo de dimensionamento. Esse slide aqui é só para mostrar que a gente não vai lidar com problemas que são dominados pela gravidade, onde o tubo ele está preenchido até a metade, ou enfim, não está completamente preenchido. Para a gente só vai lidar com problemas que são dominados pela pressão, por uma certa diferença de pressão. Então a gente tem uma certa pressão aqui, em 1, uma certa pressão em 2, e o tubo está todo preenchido do fluido, né? Desse fluido. Certo? Então, essa é a nossa restrição. Bom, do ponto de vista de escoamento interno, né, a gente tem um conceito muito importante, que a gente já viu lá em conceitos fundamentais, que é do escoamento laminar versus o escoamento turbulento. Então, o escoamento laminar, lembra disso, né? A gente tem um fluido escoando dentro de uma tubulação, esse é o experimento clássico do Reynolds, no século XIX. Então, ele injetou um corante, tem uma agulha aqui, tem um tanque, o fluido está escoando da esquerda para a direita, e ele injetou um corante e, numa certa condição do escoamento, esse corante ele se desenvolvia de forma muito bem comportada, né? Quer dizer, o que
a gente chamou de escoamento laminar, é o fluido escoando em lâminas ou camadas, que aí existe pouca dispersão do corante. O escoamento turbulento, ele tem um movimento tridimensional aleatório em adição ao movimento médio. O que isso quer dizer? Que o movimento está aqui da esquerda para a direita, mas o corante ele adquire componentes de velocidade na vertical também aqui, né? O escoamento médio aqui está na horizontal, da esquerda para a direita, mas, além disso, por causa da turbulência, que é justamente esse comportamento aleatório, caótico do escoamento, ele acaba dispersando todo o corante aqui, né? Então, essa é a característica do escoamento turbulento. Lá no final do século XIX, né, o Reynolds estabeleceu o parâmetro para controle de transição. Qual transição? Do laminar para o turbulento. Ele não chamou de Reynolds, ele não foi tão... como é que se diz? Tão presunçoso, né, tão prepotente assim. Ele só disse que era um critério de transição, mas como ele foi o primeiro a investigar experimentalmente, a comunidade científica, né, posteriormente, acabou batizando esse critério de transição de Reynolds, né, em homenagem a ele. E o que é o Reynolds? É a massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro do tubo. Então, massa específica do fluido, velocidade média do escoamento, vezes o diâmetro do tubo sobre a viscosidade. Então, ele chegou nisso aqui de forma empírica, né? Observando experimentalmente. Ele aumentou a massa específica do fluido, aí viu que isso influenciava na transição. Aumentou a velocidade ou diminuiu a velocidade, viu que isso ia influenciando na transição. Variou o diâmetro do tubo, observou. Variou a viscosidade, observou. Na verdade, aqui, quando você varia necessariamente você varia o outro, né? É difícil, porque aqui quer dizer, é um fluido só, né? Então o fluido tem a mesma viscosidade, massa específica e viscosidade dinâmica. Se você quiser transformar isso num parâmetro só, a gente usa a viscosidade cinemática, né? Que a viscosidade cinemática ela é justamente representada por um ni, né? Por essa letra grega aqui, ni, que é a viscosidade dinâmica sobre a massa específica. Então isso daqui fica U D sobre Ni. Aí você acaba criando só uma dependência aqui, né? Um parâmetro aqui, né? Dependência de um parâmetro no fluido que está escoando por ali. Tá? Então, enfim. Então ele viu que dependia de fatores geométricos da tubulação, né? Um fator dinâmico aqui da velocidade do escoamento e a propriedade física do fluido que estava escoando ali. Isso ia dar a transição do escoamento laminar para o turbulento. E aí, para o escoamento interno, nós aqui vamos ficar com um número mágico de 2.300 que vai estabelecer a transição disso para isso. Na realidade, existe uma faixa grande, uma zona cinzenta, meio nebulosa, grande, de quando o escoamento não é mais laminar e quando ele ainda não é completamente turbulento, mesmo porque a turbulência não é tão simples de se estabelecer, porque ela é caótica, né? Aleatória, tridimensional. Então, não é um número mágico, assim, abaixo de 2.300 ele é laminar e de repente ele vira turbulento. A coisa não é assim tão imediata, né? Tem uma certa transição que acontece. Só que do ponto de vista aqui de graduação, né, do ponto de vista da etapa de maturidade que vocês estão, não vale a pena ficar entrando nessa discussão um pouco mais complexa. Então, na vida real, vocês só têm que tomar cuidado que, de novo, né, isso não quando vocês forem aplicar isso numa empresa, se vocês estiverem trabalhando numa indústria e vocês estiverem analisando o escoamento interno para quantificar a perda de carga, não tem um número mágico assim, 2.300, 2.301 é turbulento, 2.999 é laminar, não é assim. Mesmo porque isso daqui depende da rugosidade, depende de um monte de fatores que a gente vai analisar mais para frente. Tá? Mas, de forma geral, a gente aqui, para facilitar a vida, né, eu sempre vou colocar um Reynolds ou muito abaixo disso, nos exercícios e na prova também, né, ou muito acima disso, para não ter essa ambiguidade. 2.200. Pô, será que é laminar? Será que é turbulento? Porque essa própria transição aqui não é muito bem estabelecida. Tem autor que diz que a transição é em 2.000 de laminar para turbulento. Tem autor que diz que é 2.300.
Então, para não ter muita ambiguidade, eu vou colocar longe disso para não ter esse problema. Mas lembrem-se, na vida real de vocês, que não existe um número mágico. Tá? Então, a transição ela é relativamente suave, assim, né? Ela vai, passa do laminar, vai indo para o turbulento. Eu até tenho um vídeo, mas eu não lembro em qual aula, que eu até... Bom, mas enfim, eu vou acabar perdendo muito tempo aqui procurando esse vídeo. Em algumas das aulas eu tenho, eu posto aí, depois eu boto aqui em mais um slide e coloco aqui, que é interessante para vocês verem como é que é a transição na realidade. Tem um videozinho no YouTube, se vocês botarem transição laminar turbulento, vocês vão ver. Até o experimento do Reynolds, ele descrito, né? Pesquisadores que refizeram, que não é difícil, né? Refazer esse experimento, tá? Do Reynolds. Bom, aqui está o escoamento turbulento, né? Então a gente tem dois tubos, um tubo aqui em cima, um tubo aqui embaixo, e a gente tem o escoamento, essa característica altamente caótica, né, do escoamento. Então aqui embaixo a gente vê, isso aqui deve ser um tubo de acrílico, né, para a gente conseguir enxergar o escoamento, e a gente vê como que ele é altamente caótico mesmo e aleatório. Tá? Então está aqui, né, de novo, o escoamento laminar, aqui o famoso perfil de velocidade parabólico que a gente obteve lá em análise diferencial. Tá? E aqui o perfil, né, o que acontece com o escoamento turbulento, a gente tem vórtices aqui se desenvolvendo. Ele é altamente caótico, né? Obstáculos físicos induzem a turbulência, então isso daqui, por exemplo, é o que acontece quando algum vaso do corpo tem alguma obstrução, né? Sei lá, não sei se por colesterol, alguma coisa assim, mas isso vale para um tubo também, né? Se imaginar um tubo com um acidente na linha, ele induz a turbulência. Ele induz da mesma maneira que a gente viu aqui, né? Nessa simulação aqui, ó. Então o escoamento vem laminar, ele passa por essa borboleta aqui e se torna turbulento dali para frente, tá? Então obstáculos físicos induzem a turbulência. Bom, aí só para a gente ter uma noção, né? Do quão é difícil manter o escoamento laminar, ó, ele está dizendo aqui nesse exemplo que a transição do escoamento laminar para o turbulento é em Reynolds de aproximadamente 2.300. Aí está falando para um tubo com 5 centímetros de diâmetro, que não é nada tão absurdo assim, né, do ponto de vista industrial, qual velocidade essa transição, né, isso irá acontecer? Ou seja, para qual velocidade, e aí de novo, né, assumindo um Reynolds de 2.300, isso não é um número mágico, né? Isso tem aí uma questão de transição no meio disso daí, tá? Então, se você tiver o escoamento de ar dentro desse tubo ou de água, para qual velocidade a transição para o escoamento turbulento acontece se você tiver ar ou água? Então, a gente considera uma velocidade média aqui, né, em vez de considerar o perfil de velocidade, só para facilitar a conta. Então, ó, a transição ρVd sobre μ tem que ser menor que 2.300. Então, a massa específica do ar, 1,205 kg por metro cúbico, viscosidade do ar, massa específica da água, viscosidade da água. Tá? E aí, para o ar, a gente tem essa relação, né, o Reynolds, né, ρVd sobre μ, igual a 2.300, então a velocidade é aproximadamente 0,7 metros por segundo. E para a água, ρVd sobre μ igual a 2.300, velocidade de 0,046 metros por segundo. Então, observa, para você manter o escoamento laminar de água ou de ar, você teria que ter uma velocidade muito baixa, né? Então, você não vai... e a gente vai ver mais para frente que o escoamento turbulento ele acaba aumentando a perda de carga. Então, a maioria dos... você não vai querer que o escoamento seja laminar só para a perda de carga ser menor. Não tem muito jeito, a gente tem que lidar com isso.
Mas a grande maioria das aplicações de engenharia se dão em regime turbulento, tá? Então, algumas exceções, né? A grande maioria das aplicações ocorrem no regime turbulento, tá? Certo? Então, o que a gente acabou de falar aí atrás. E uma questão importante, eu não vou ficar muito tempo aqui nessa parte, porque para a gente, para o nosso curso, isso não é uma coisa que vai influenciar ou que a gente não vai analisar aqui. Mas, do ponto de vista prático, de aplicação, e eu, inclusive, já até passei pelo dimensionamento num laboratório de um sistema de tubulação, onde essa questão que eu vou falar aqui, que eu vou deixar apresentado aqui para vocês, é importante, que é o seguinte, é a questão da região de entrada. Porque todo fluido ele tem que entrar na tubulação, né? Todo sistema de tubulação tem que ter uma entrada, não tem jeito. Você tem um reservatório e aí ele entra em algum lugar. O que acontece é que nessa região de entrada acontece o que se chama de desenvolvimento do perfil de velocidade. O que é isso? Aquele perfil, por exemplo, de escoamento laminar que a gente viu, ele assumia que o fluido já estava escoando dentro de um tubo por um longo comprimento. E ele já tinha assumido esse perfil de velocidade, porque ele não entra na tubulação com esse perfil de velocidade desenvolvido. Ele entra na tubulação com perfil de velocidade uniforme. Aqui, então, estaria um reservatório grande. O fluido vai se movimentando ali na direção da entrada da tubulação, e quando ela entra, ela adquire um perfil de velocidade uniforme. Na parede, pela condição de não deslizamento, o fluido adjacente ali à parede, ele vai ter a velocidade da parede. E o que acontece é que os efeitos viscosos vão se desenvolvendo, e aí ele passa de um perfil de velocidade mais achatado, assim, né, como está aqui na entrada, e aí esse perfil de velocidade vai se desenvolvendo, e para o caso laminar, aqui a gente está vendo para o caso laminar, ele, no final das contas, após um comprimento de desenvolvimento do perfil de velocidade, ele adquire o perfil final que ele vai ter sempre daqui para frente. A gente, num exemplo anterior, lá na parte de análise diferencial, se vocês lembrarem, uma das hipóteses era que o perfil de velocidade era, ou estava desenvolvido, ou estava na região onde o perfil de velocidade era completamente desenvolvido, né? Ele, quer dizer, ele não variava mais. Lembra que isso implica que o U não depende do X aqui, tá vendo aqui, ó? Por que aqui o U depende do X? Ó? Olha como é que é o perfil de velocidade. Olha, por exemplo, esse X aqui, ó, nessa altura Y aqui, quanto que é esse vetor velocidade? Agora, se a gente pegar o mesmo Y um pouquinho para frente, ele é um pouquinho menor, porque o efeito viscoso foi retardando as partículas fluidas que estão ali perto da parede, aqui mais para frente de novo, e a partir do momento, esse U não varia mais com X, aí ele está na região completamente desenvolvida. Tá? Então a gente tem o perfil de velocidade, né, que ele tem uma certa característica quando entra aqui no tubo. Essa região aqui tracejada, ó, é uma divisão entre uma região que os efeitos viscosos da parede agem ou dominam, né? Se eu traçasse esse perfil de velocidade um pouquinho mais para cá, eu teria uma região aqui parabólica, mas aqui ela seria reto. Porque essa região aqui é dominada pela viscosidade, pelo efeito da parede. Existe um cisalhamento de uma camada de fluido sobre a outra, mas aqui no meio não. Essa região invíscida, ela vai ela vai encolhendo à medida que o fluido vai entrando para dentro do tubo até o momento que ela domina todo o escoamento. Tá? Então, isso que é o comprimento de desenvolvimento do perfil de velocidade.
certo? É o comprimento necessário para que o perfil de velocidade não varie mais. E todas as correlações que nós vamos analisar aqui nessa parte, elas assumem que o perfil de velocidade está completamente desenvolvido. A gente não vai se importar, a gente não vai analisar essa região aqui, mesmo porque, imagina, nesse exemplo aqui, né, por exemplo, a gente tem trechos retos, né, de 1.000 quilômetros. A gente quer que o trecho se desenvolva em linha reta. A gente não quer que... se você quer bombear fluido de um lugar para o outro, você quer trechos retos. Então ele vai ter uma entrada ou vai eventualmente tem alguns acidentes, algumas curvas, mas aqui nessa curva a gente já considera o que acontece em termos de variação do desenvolvimento do perfil de velocidade. Tá? Então a gente quer trecho reto, a gente quer que esse trecho de entrada aqui ele seja pequeno em face, né, ou normalmente a região de entrada ela é pequena em face a todo comprimento da tubulação. Então por isso que eu estou falando isso para vocês. Assim, numa tubulação industrial, eventualmente a coisa ela é horizontal. Você tem uma entrada aqui, né? E a coisa se desenvolve na horizontal, eventualmente com algumas curvas, mas aqui a gente tem como calcular a perda de carga que se desenvolve nessas curvas. Mas, de forma geral, essa região de entrada é muito pequena em face ao resto de toda a tubulação. Mas pode existir, eu até tinha uma foto aqui, eu poderia ter botado, né? Por exemplo, você tem uma tubulação assim, ó, com muito zigue-zague. Aqui, dificilmente você vai ter uma região, ou você vai ter trechos retos, com o escoamento completamente desenvolvido. Porque quando ele se desenvolve, ele encontra uma curva. Aí ele se desenvolve, ele encontra uma curva. Aqui ele se desenvolve, encontra uma curva. E aí a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa aqui também, né? Então tem que tomar cuidado na hora que você for usar as correlações que a gente vai analisar aqui. Se for um escoamento com muito zigue-zague assim, você pode ter um erro grande na hora de fazer o dimensionamento da bomba. Por exemplo, né? Na hora de fazer a perda de carga, o delta P que você precisa para colocar uma bomba ali no processo. Tá? Então, eu só estou chamando a atenção que a gente está lidando aqui na nossa parte do curso, né? A gente está se importando muito mais, ou a gente vai analisar só correlações que valem quando o escoamento está completamente desenvolvido, seja ele laminar ou turbulento. Na vida real de vocês, se vocês pegarem um caso desse, vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Tá? Bom, aí aqui, de novo, né, é uma discussão dessa região de desenvolvimento de entrada. Aí ele vai dizendo, né, cada autor também tem sua maneira, a gente vai ver que tem autores diferentes que descrevem regiões diferentes, né? Então ele está falando que tem uma região viscosa que se desenvolve à medida que o escoamento que o fluido vai entrando para dentro do tubo. Depois tem uma região de desenvolvimento de perfil, quando o fluido está completamente quando ele está completamente dominado pela viscosidade, né? Aqui ele tem uma região invíscida no centro. E existem correlações empíricas aqui que cada autor também, de novo, né, vai dar a sua, mas aqui o livro, esse esqueminha que eu tirei do livro do White, ele está dizendo o seguinte, ó, que para você saber no escoamento laminar quanto que você tem que esperar, ou depois de quantos centímetros, ou quantos metros, né, depois de quanto de comprimento, que você não precisa mais se preocupar com o desenvolvimento do perfil, você tem, que ele chama de LE, né, é o comprimento de entrada, você tem que pegar 0,06, multiplicar pelo Reynolds e multiplicar pelo diâmetro. Tá? Assumindo que o Reynolds laminar, vamos botar 2.000, né? 2.000 vezes 0,06 vezes D, a gente consegue saber mais ou menos depois de quantos diâmetros, 120 vezes o diâmetro. Então aqui, se você tem um tubo de 1 polegada,
você tem que, só depois de 120 polegadas é que você vai ter o escoamento completamente desenvolvido. Tá? Se ele se manter laminar durante toda a entrada aqui, só depois de 120 polegadas, ou se ele tiver meio metro de diâmetro, só depois de 60 metros é que ele vai estar completamente desenvolvido. Tá? E assim sucessivamente. Né? Certo? Então, essa é a ideia dessa questão do desenvolvimento do perfil de velocidade. E aí, como isso é uma correlação empírica, né, cada autor tira de uma fonte diferente na literatura. Então, aqui tem o Potter 0,065, o White 0,06, o Sengel 0,05, mas está todo mundo mais ou menos em torno ali de entre 0,05 e 0,065. Dá mais ou menos o mesmo resultado, né? O Fox aproximadamente 0,06. E aqui, né? Aqui é a continha que eu fiz, né? Aqui não para 2.000, mas para 2.300. Então, o comprimento de entrada é aproximadamente, considerando a transição em 2.300, 138 vezes o diâmetro. Tá? Para o escoamento turbulento, a gente tem um fatorzinho complicador, porque alguns autores, depois desse comprimento de desenvolvimento do perfil, alguns autores ainda consideram um desenvolvimento de todos os detalhes da turbulência. Né? O argumento é que, como a turbulência é um fenômeno altamente complexo, você precisa de deixar o escoamento desenvolver também todos os fenômenos de turbulência que podem se desenvolver ali. Tá? Mas, de forma geral, como a turbulência também induz a mistura ali do fluido, né, normalmente a região de entrada é menor. A gente vai ver aqui que a região de entrada normalmente é um pouquinho menor que o escoamento turbulento. Bom, aí é o que ele está falando aqui. Aqui, ó, um comprimento adicional é necessário para os detalhes finos ali da turbulência, né, que é justamente, ó, ele tem uma região invícida aqui, a mesma coisa que a gente viu lá para o escoamento laminar, tem uma região de desenvolvimento de perfil de velocidade, que foi a mesma coisa também que a gente viu para o caso laminar, e aí tem ele dá uma distância adicional aqui, ó, que o perfil de velocidade já está desenvolvido, mas o argumento é que aqui a gente tem ainda aqui alguns detalhezinhos da turbulência que precisam se desenvolver. Então ele dá alguns autores, tá? Então tem que tomar cuidado. Alguns autores dizem isso, outros não. Isso é uma coisa extremamente, como é baseado em dados empíricos, né? Isso pode ser um pouco impreciso. Então aqui para o White ele diz que a região invícida é 10 vezes o diâmetro. Essa região de desenvolvimento do perfil de velocidade é 40 vezes o diâmetro. E depois, que foi mais ou menos o que a gente viu para o escoamento laminar, né? O desenvolvimento do perfil 120 vezes o diâmetro. Tá? Na verdade, fazendo 2.300, era um pouquinho maior, né? Aqui, ó, era 138 vezes o diâmetro, o desenvolvimento do perfil. E aqui, o White argumenta que o desenvolvimento do perfil de escoamento turbulento é 120 vezes o diâmetro. O Fox, ele vai um pouco mais direto, né? Ele diz que resultados experimentais mostram que para o escoamento turbulento ele se torna completamente desenvolvendo entre 25 vezes o diâmetro e 40 vezes o diâmetro, mas para todos os detalhes da turbulência se desenvolver, 80 vezes o diâmetro ou mais. Aí tem autor que não considera, né, essa região aqui que a gente falou, que é esse aqui, o caso do Potter. Ah, não, esse livro aqui era do Potter, o do White é esse aqui de baixo. Ele não considera essa região completamente desenvolvida. Então é um outro livro que, após o final aqui da região invícida, né, você tem o escoamento completamente desenvolvido. Tá? Então, enfim, cada autor tem a sua. Vamos ver o quanto que o White diz aqui. Para o White, ele dá uma relação de como calcular o comprimento de entrada em função do Reynolds para o escoamento turbulento para Reynolds menor que 10 a sétima. Então, aqui são vários Reynolds, e aí o comprimento de entrada que pode chegar a 90 vezes o diâmetro para o caso limite ali, né? Então, ele é o único autor que mostra uma correlação
de quanto que tem que ser o comprimento de entrada em função do Reynolds ali, tá? Os outros autores dão um valor independente do Reynolds, se você olhar. Então, de novo, né, isso é muito impreciso. Você pode ser conservador e colocar 138, 120 vezes o diâmetro, como que está dito aqui no Potter, ou você pode ser um pouco mais liberal, né, e associar, sei lá, fazer essa conta aqui. Se for um Reynolds de 4.000, você coloca 13 vezes o diâmetro, tá? Então, enfim, isso é uma coisa meio imprecisa mesmo. Eu fiz uma tabelinha aqui, né, usando a correlação dos diversos autores. Então, para um Reynolds de 4 até 10, de 4.000 até 10 a sétima, e os autores, né, todas essas correlações de todos os autores, né. Então, do Sengel essa correlação, né? O Sengel mostra, inclusive, duas correlações para o escoamento turbulento. Essa do White, né? Essa anterior aqui, que a gente acabou de ver. O do Potter e o do Fox. Então, enfim, para vocês verem como é que a coisa, como é baseado em dados experimentais, a gente tem essa discrepância, mas é o preço que a gente paga pela simplicidade. A gente pode chegar aqui e resolver um problema de CFD aqui. Mas será que vale a pena? Essa é a questão, né? Será que vale a pena? Se for, ainda mais se for uma região de entrada muito curta, né? Que é o que eu estava falando. Eventualmente isso daqui é uma região de entrada que o que você tem simplesmente é pouco perto de todo o comprimento total do tubo. Então, na vida prática de vocês, se vocês caírem num caso que a tubulação tem muita curva, você pode ter um problema com isso, e aí tem que fazer um estudo mais detalhado, né? Quer dizer, você pode ter que ter um pouco mais de cuidado, né? No caso de você ter uma tubulação com muita curva. Mas, de forma geral, tubos retos que tenham poucas curvas, as correlações que a gente vai estudar aqui são bastante adequadas, tá? Certo? E aí, o que eu estou falando aqui, né? Na prática, o comprimento da tubulação é muito maior do que o da região de entrada. Então, a gente assume que o escoamento é completamente desenvolvido para todo o comprimento do tubo. E se o tubo for curto, né, só tem que tomar cuidado disso. Se o tubo for curto ou com muitas curvas, você pode ter muitos erros, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Aqui a gente só estou em todas essas figuras aqui, ó, a gente, só para mostrar que a gente vai tratar com velocidades médias, né? A gente não vai tratar do perfil de velocidade, seja ele laminar ou turbulento. Para simplificar a nossa vida, a gente só vai ficar com velocidades médias. Observa aqui, ó, que a velocidade média vai variando, tá vendo aqui, ó? Certo? Porque o perfil de velocidade vai variando, né? Então, a gente vai assumir, para a gente, a velocidade média é constante, ela não varia em todas as aplicações que a gente for ter aqui no curso. Mas, de novo, né, na vida real, vocês têm que tomar cuidado e, eventualmente, com as correlações que elas podem não dar resultados muito precisos. Agora, o que a gente vai ver é o comportamento da tensão de cisalhamento para algumas análises que a gente vai fazer mais para frente. O perfil de velocidade, ele permanece constante para o escoamento completamente desenvolvido. Tá? Lembra que o perfil de velocidade, para o caso laminar, era dado por essa relação aqui. E para o caso turbulento, a gente não viu, né, o perfil de velocidade para o caso turbulento, mas ela pode ser simulado por eu acho que até aqui, aqui, ó, isso daqui é um perfil de velocidade turbulento, ó, isso é o que se chama perfil de velocidade, como é muito complicado chegar nesse perfil de velocidade, os pesquisadores fizeram um polinômio, né, de grau n, então com n variando de 5 a 10 em função de como esse perfil de velocidade se desenvolve. Quer dizer, e isso não tem nenhum argumento físico aqui, é puramente matemático, né? Eles só observaram que isso basicamente é um polinômio, que pode ser descrito dessa forma aqui de baixo, né? Deixa eu tirar esse...
tirar isso daqui. Vai ficar mais fácil. Ali, ó. Tá? Então, alguns... isso aqui é até aceito na literatura, né? Até bem aceito na literatura. Você descreveu o perfil de velocidade turbulento por um polinômio desse jeito aqui, né? Tá? É uma maneira. Mas, de forma geral, ele não muda também quando o escoamento está completamente desenvolvido. Então, a velocidade em U não varia, né? Então, U é só U de R. E aí o que acontece é que a tensão de cisalhamento na parede ela é relacionada com a inclinação do perfil de velocidade na superfície. E lembra, né, que isso daqui, lá para o caso laminar, a gente chegou numa relação de R sobre 2 dp dx. Tá? E a tensão de cisalhamento, então, ela também fica constante para o escoamento completamente desenvolvido. Que é isso daqui, ó. Olha só o que acontece, ó, com a tensão de cisalhamento na parede. Na entrada, olha só que interessante, ó. Quando o fluido entra no tubo, o du/dr aqui, ó, a tensão de cisalhamento é μ du/dr. Imagina só, aqui a velocidade é zero na parede e logo aqui embaixo, ó, um raio um pouquinho para baixo, você anda um pouquinho no raio, a velocidade já tem a velocidade de corrente livre, que é uma velocidade muito alta. Então aqui na entrada a gente tem uma grande tensão de cisalhamento. Olha aqui, ó, aqui eu estou plotando em cima a tensão de cisalhamento contra o X. E aqui embaixo é o tubo entrando, né, o fluido entrando no tubo. Esse sinal aqui, ó, é a tensão de cisalhamento exercida no fluido, né? O fluido está se movimentando para a direita e o tubo, lembra daquela nossa convenção de sinal, né? A tendência aqui é que o fluido retarde, né? Que o cisalhamento, que a viscosidade cause um retardamento do fluido, dado por essa setinha aqui. A reação a essa tensão de cisalhamento é a força que o fluido, né, multiplicado pela área, é a força que o fluido exerce no tubo para a direita aqui, né? Tendendo a empurrar o fluido para a direita. Bom, o que ele está mostrando é que, de novo, né? Como a gente sabe que o tal é μ du/dr, certo? E a gente sabe que na entrada o du/dr é muito alto aqui, ó. Tá? Porque o perfil de velocidade aqui ele é muito agressivo, né? Ele parte da velocidade zero logo para uma velocidade alta. À medida que o fluido vai entrando aqui para dentro, ó, esse perfil de velocidade ele vai se tornando menos agressivo, né? Ele vai ficando mais ou menos assim, até o momento aqui que ele é invícido e se torna um pouco menos assim. Aqui, ó, ele é bem agressivo, ele é zero, na parede já é a velocidade da corrente livre um pouquinho para cima aqui. Então, esse é um perfil de velocidade, ó, bem agressivo. Tá? Então, isso dá uma tensão de cisalhamento muito alta na entrada do tubo. Só que na região completamente desenvolvido, como o du/dr não varia mais, né? Ele está sempre constante para qualquer x, aí a tensão de cisalhamento na parede se torna constante. Tá? E aí o efeito da tensão de cisalhamento na entrada, ela pode até ser significante para um tubo curto, mas ela é desprezível para um tubo longo, porque aí, né, ele vai estar sempre muito mais exposto a uma tensão de cisalhamento constante. Uma outra análise que é importante da gente ver também é como que a pressão se comporta, isso é uma hipótese que a gente faz, né? Como que a pressão se comporta ao longo do escoamento. Então, a tensão de cisalhamento é constante à medida que a gente entra na tubulação, né, que é o que a gente mostrou aqui, ó. E a pressão ela vai caindo de forma linear. Isso é uma hipótese que a gente até fez lá atrás, a gente resolveu alguns exemplos para o caso laminar. Se vocês refizerem os exemplos do caso laminar, vocês vão ver que isso daqui foi uma hipótese que a gente fez e a gente mantém a mesma hipótese aqui. A pressão cai linearmente com X para o escoamento laminar e turbulento. Então a gente tem uma queda de pressão na entrada aqui, ó, que é essa região aqui de entrada. E aí, depois da região de entrada, no escoamento completamente desenvolvido, a queda de pressão ela é linear. Tá?
certo? Daí para frente a gente vai assumir que o dp dx, se houver, ele é, que normalmente vai haver, né, é menos ΔP sobre L, né, onde L é um certo comprimento, né? Então, se a gente tem uma pressão P1 aqui, uma pressão P2 ali, né? Isso, é isso. Então, o dp dx é P2 menos P1, né? P2 menos P1. Aqui a gente tem o x2 e aqui a gente tem o x1. A gente viu isso lá em análise diferencial. Tem uns slides mostrando isso aqui também. Então, a gente vai assumir que a queda de pressão é linear. Isso vai ser importante para a gente chegar em alguns resultados analíticos aí mais para frente, tá? Bom, aqui ó, é só um exemplo, aplicação direta dessas relações aqui que eu mostrei. Essas aqui, ó. Então ele dá uma geometria do tubo, dá um número de Reynolds. Aqui, ó, um tubo com 60 metros de comprimento, aí tem uma vazão com água, então a gente sabe calcular o Reynolds, porque a gente tem a massa específica, a viscosidade, tem o diâmetro do tubo, né? Então aqui a gente tem um Reynolds de 31.300 e a gente tem como calcular quanto que é o L sobre D do tubo, tá? Então, ó, ele está dizendo aqui que o comprimento de entrada tem aproximadamente 21 vezes o diâmetro, para esse caso aqui, certo? E o tubo do exercício tem o L sobre D de 1440. Então, só 1,5% do tubo pode ser tomado pela região de entrada, né? Então, ele tem um tubo horizontal, onde só 1,5% dele, o perfil de velocidade, ele só precisa de 1,5% do comprimento total para se desenvolver. O resto todo, ele está exposto a um perfil de velocidade completamente desenvolvido. Então, a gente pode desprezar essa parte aqui e assumir que todo tubo está exposto a esse perfil de velocidade completamente desenvolvido, porque o erro vai ser pequeno. Tá? Que é o que, de forma geral, a gente vai fazer aqui no curso. Bom, aí, para o escoamento não desenvolvido, ele acontece em curvas, em válvulas, etc. Né? Então, a gente tem aqui um reservatório, o fluido entra ali dentro da tubulação, e aí, ó, ele chega na região de escoamento completamente desenvolvido. Tá? Observe que aqui está até um pouquinho diferente do que o que a gente viu, né? Depois da região invícida, tinha uma região de desenvolvimento do escoamento. Aqui ele já parte direto. Enfim, isso depende do autor, né? Então, tem uma região de entrada, uma região de escoamento completamente desenvolvido, né, na parte horizontal. Aí ele passa por uma curva. Depois que ele passa pela curva, ó, ele precisa de um comprimentozinho, ó, x5 menos x4, onde o 5 está aqui, o 4 está aqui, de desenvolvimento do perfil. Tá? Aí ele passa por essa região aqui do desenvolvimento do perfil. E aí ele vai, né, depois dele ter passado por essa curva, ele tem essa região x6 menos x5, que é completamente desenvolvida. Então, idealmente, a gente quer que o x3 menos x2, que é essa região aqui, seja muito maior que esse comprimento de entrada e que o x6 menos x5 seja muito maior que o x5 menos x4. Para a gente ter as correlações que a gente vai estudar aqui válidas. Se não for, se isso não for respeitado, se você tiver um tubo com muita curva, muito perto uma da outra, a gente pode ter, vocês podem ter problema na hora de usar essas correlações que vão ser apresentadas aqui, tá? Bom, aí, como é que a gente faz para chegar? Agora a gente vai quantificar essas relações, né? A gente está falando de forma qualitativa e tudo mais, motivando e dando alguns exemplos. Agora a gente vai quantificar essas relações, tratar de saber como calcular, né, a perda de carga ou a queda de pressão que um tubo sofre, por exemplo, aqui, ó, quando ele passa de uma região 1 para uma região 2, com uma curva aqui, eventualmente uma variação diária, né? Então, voltando lá nas aulas de análise integral,
a gente lembra que aplicando a primeira lei, né, a conservação de energia para um volume de controle, a gente obteve essa relação aqui. Tá? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, aplicada não para esse caso aqui, porque a gente, nesse caso aqui, ó, teria uma bomba, né? Aqui a gente deveria ter um trabalho entrando aqui por uma bomba, por exemplo, né? Certo? Então, esse caso aqui seria sem, se a gente não quisesse considerar a bomba, a gente teria que tirar aquele termo de trabalho de eixo ali, né? Tá? Então, o que a gente tinha lá da primeira lei da termodinâmica? A taxa de transferência de calor, o taxa de transferência de energia na forma de calor, menos trabalho, é igual, né? E aí, lembra que esse termo aqui, ó, esses dois termos aqui, eles vieram de um termo W ponto, que era um W ponto normal, mais o W ponto S, que é de eixo, né? Esse aqui é de shaft, que é um trabalho de eixo que pode ser uma bomba conectada aqui nesse sistema, né? E o trabalho normal é dado por essa relação aqui, é justamente a pressão que o fluido precisa exercer aqui na superfície de controle para entrar no volume de controle, tá? Certo? Então a gente fez isso, né? Fez essa demonstração lá atrás, está na aula de análise integral. Tá? E aqui, ó, o 2 menos o 1, Z2 menos Z1, V ao quadrado, 2 menos V1 ao quadrado sobre 2, são os termos de energia. Tá? Então a primeira lei da termodinâmica está escrita aqui, diferença entre calor e trabalho é igual à variação da energia no sistema, né? Aqui no caso no volume de controle, né? Tá? É igual à variação da energia, quanto que o fluido carrega de energia, a taxa líquida que o fluido está carregando de energia pelo escoamento, né? Então, energia interna, energia cinética e potencial, e aqui está o termo de trabalho que o fluido tem que realizar para entrar no volume de controle. Tá? Então, essa é a equação da energia, relembramos ela aqui. Né? Então, a equação da energia com transferência de calor e sem trabalho do volume de controle, então aí a gente tira esse cara fora, né? Com as vizinhanças e assumindo que o fluido e o meio têm a mesma temperatura, é essa relação aqui. Então, olha só, se vocês vão ver lá em transferência de calor que a força motriz, ou já viram isso lá em termodinâmica, né? Para quem já fez, que a força motriz da transferência de calor é a diferença de temperatura. Se eu estou assumindo aqui que o fluido e o meio têm a mesma temperatura, tem que haver algum outro fenômeno que está gerando essa taxa de transferência de calor. Tá? E aí, a propriedade do fluido que relaciona o movimento com a taxa de transferência de calor é a viscosidade. Certo? Porque se a gente está assumindo que o processo aqui não tem fornecimento nem rejeição de calor, na verdade vai ter, porque a viscosidade vai aumentar um pouquinho a temperatura do fluido, né? Mas se a gente está desprezando as trocas térmicas do fluido com o meio, a única maneira do fluido ganhar ou aumentar a sua temperatura é através do atrito, é através da viscosidade, tá? Então esse Q ele permanece aqui, apesar da gente não estar trabalhando com transferência de calor, porque o fluido tem atrito. E aí a gente mantém esse Q aqui. Vamos ver o que isso vai dar, né? Bom, se a gente dividir pela vazão máxima, só para simplificar, né? Aí esses termos aqui de M ponto vão embora. Então está aqui a mesma expressão dividido por M ponto. E aí lembra, isso daqui lá da termodinâmica, né? Quando a gente divide o Q ponto, tem dimensão de energia, né? Que é no SI, joules por segundo. Se eu dividir por M ponto, que é quilo por segundo, eu fico com a dimensão de joule por quilo, energia por massa, ou quilojoule por quilo, tanto faz. Isso é muito conveniente em termodinâmica, porque lá, se você tem um ciclo termodinâmico, você tem aqui um compressor, você tem aqui uma caldeira, né? Aqui a gente tem fornecimento de calor.
Aqui uma turbina. E aqui um condensador. Então, num ciclo termodinâmico, é muito interessante a gente fazer as propriedades específicas, tanto é que lá nas tabelas termodinâmicas, a entalpia, a entropia, todas as propriedades são específicas, né? Se vocês olharem tudo joule por quilo, ou quilojoule por quilo, porque depois, você mudando a massa de fluido que está escoando aqui, você consegue saber quanto de energia você precisa. Aqui o trabalho fornecido pela turbina, o trabalho requisitado pelo compressor, o calor rejeitado aqui, né? Tá? Então, mudando a vazão máxima num ciclo desse aqui, você consegue saber, por exemplo, quanto de trabalho líquido essa turbina fornece. Então, é muito importante fazer lá em termodinâmica o equacionamento dessa forma aqui, ó, tá? Com todas as unidades aqui, dadas em kJ por quilo. Para a gente vai ser mais interessante joule por segundo, mas tudo bem, vamos trabalhar assim. É tudo correlacionado, né? A única coisa que você precisa aqui é multiplicar pelo m ponto para voltar para vazão, né? Ou pressão, ou as outras grandezas aqui em energia, né? Em watt, tá? Bom, isso aqui foi um parênteses, fechando parênteses, voltando aqui, ó. Eu rearranjei daqui para cá, eu só rearranjei a equação de energia, passei os termos de pressão para o lado esquerdo da igualdade e os termos relacionados à transferência de calor. Então lembra que a energia interna ela é o CV delta T, né? Essa é uma maneira de calcular o U, certo? Porque o calor específico ele é definido como quanto de energia você precisa para variar de uma certa quantidade de tantos graus Celsius, né? Certo? E aí a gente, enfim, isso é demonstrado lá em termodinâmica, né? A partir dessa relação, a gente chega que o U é o CV delta T, tá? E aí, então eu só estou dizendo isso para mostrar que a energia interna está relacionada com a variação de temperatura. Então, eu estou colocando aqui desse lado aqui, ó, todos os termos que estão relacionados com a parte térmica do problema. Tá? O Q, que está relacionado com a viscosidade, né, que está transformando o atrito em temperatura, e necessariamente, se a temperatura está variando, a energia interna vai variar. Então, todo mundo que está relacionado com a parte térmica do problema está aqui. E todo mundo com a parte mecânica está aqui. Ó. Então, a pressão, velocidade, né, energia cinética, energia potencial e aquele trabalho que o fluido precisa exercer lá na fronteira, né, na superfície de controle, para entrar no volume de controle. Essa equação aqui em termos de energia, lembra que a gente até viu isso daqui também, né? Se a gente está falando em termos de energia aqui, a gente pode dizer que isso daqui é energia potencial, energia cinética e uma energia de pressão, por exemplo. Tá? Então, essa é a primeira lei para o escoamento laminar ou turbulento de um fluido viscoso por um tubo. Só que a gente quer simplificar essa análise. Né? Então, ó, observa que a gente assumiu o escoamento adiabático com as vizinhanças, né? E essa taxa de transferência de calor que aparece são exclusivamente devido ao fato do fluido ser viscoso. Isso daqui é devido à viscosidade do fluido. Tá? Se o fluido não for viscoso, o que a gente fica aqui? Ó? Com Bernoulli. Tá? Eu tenho visto muito também o pessoal dizer que isso daqui é Bernoulli. Não é. Tá? Não é. Se você adicionou o efeito da viscosidade, não é mais Bernoulli. Isso é um erro conceitual. Bernoulli é essa relação aqui sem a viscosidade. Se você colocou a viscosidade, é a equação da energia. Tá? A equação da conservação da energia. Né? Tá? Então, o que a gente está dizendo aqui ó, é que esse termo é igual à diferença em energia mecânica, né? Que é energia mecânica? É a soma da energia potencial, cinética e energia de pressão ali, por unidade de massa, entre as seções 1 e 2. São as conversões irreversíveis de energia mecânica na seção 1 para uma energia térmica
que a gente não quer, né? Por isso que tem esse unwanted aqui, porque é indesejada, a gente não quer isso, na verdade. A gente não quer que isso é uma perda de energia pelo atrito, né? É que nem você está empurrando um bloco sólido e você tem um atrito ali, é um trabalho que você realiza que está sendo jogado fora. O carro, quando ele se move, ele tem que vencer o atrito com todos os rolamentos, com todas as peças móveis, e isso é um trabalho jogado fora, né? É a mesma coisa aqui. Como o fluido tem atrito, ele acaba tendo essa conversão indesejada de atrito em calor, tá? Certo? O que a gente faz para simplificar a vida, em vez de ficar tentando modelar isso daqui, é agrupar esses dois termos num símbolo chamado HLT, que ele está aqui, ó, Head Loss, por isso que é H, né? Ou perda de carga, que é o efeito do atrito, tá? Certo? A gente já viu essa equação aqui lá em análise integral, só que lá, esse cara aqui, para quem fez as listas de exercício aqui, vocês viram que isso, ou até no exemplo que eu dei lá, né? Vocês viram que isso daqui foi dado. Isso daqui é um dado do problema, tá? Agora a gente vai passar uma boa parte aqui conversando sobre esse termo, como calcular esse termo aqui, certo? Agora o objetivo da parte de perda de carga é justamente quantificar esse termo aqui, tá? Se a gente divide essa equação por G agora, a gente fica com uma coisa muito conveniente, que lá em máquinas de fluxo, para quem for fazer máquinas de fluxo comigo mais para frente, vai ver isso, que uma bomba, normalmente nos catálogos das bombas, elas são definidas ou elas são catalogadas como metros de coluna de água que ela consegue elevar. Então, se você sabe quantos metros de energia, né? Lembra que isso daqui é uma equação de conservação de energia. Se você sabe quantos metros de energia você está perdendo entre o ponto 1 e o ponto 2, você automaticamente sabe quantos metros de energia você precisa repor pela bomba. E como a bomba ela já é catalogada em metro, você consegue automaticamente escolher uma bomba fazendo essa comparação. E só dividir essa expressão aqui por G. Né? Aqui fica G, todo mundo, aqui o G vai embora. Né? O G aqui vai embora e aqui divide por G. Então, a dimensão aqui de todos os termos vai ficar metro. Se você pegar aqui, você vai ver que a dimensão aqui é metro, a dimensão é metro, né? Na verdade, a unidade é metro, né? A dimensão é comprimento. Tá? Então, a dimensão aqui de todos esses termos vai ser comprimento, o que é muito conveniente. Tá? Por exemplo, se você tem uma bomba, como eu acabei de falar, né? Uma bomba ela é, no catálogo, dimensionado como um metro de coluna d'água que ela eleva. Se você tem lá uma cisterna e você tem aqui a sua casa, né? Você tem uma cisterna, aqui está o solo, aqui está a cisterna cheia d'água, aí você tem uma bomba aqui levando a água da cisterna lá para sua caixa d'água, tá? Se esse desnível aqui for, sei lá, de 5 metros, aí você entra lá no catálogo, aí vai ter lá uma bomba com 1/3. Aqui tem a potência, tantos cavalos, aqui vai ter, sei lá, o diâmetro em polegada, meia polegada, da tubulação. E aí aqui, ó, vai ter uma faixa de head ou de altura que essa bomba carrega. Por exemplo, se ela tiver 1, 2, 3, né? Se numa certa faixa de vazão o máximo de energia que ela fornece for 3 metros de coluna de água, que é justamente essa altura aqui, essa energia que a bomba fornece em metro, e o seu desnível for de 5, essa bomba não serve. Tá? Então é uma maneira muito conveniente de escrever a equação da energia, que permite já, por exemplo, lá na frente, né, numa tubulação, normalmente isso aqui é uma bomba, né, para fornecer energia para o fluido. Então, é uma maneira muito conveniente de quantificar ou de selecionar uma bomba, por exemplo. Tá? Beleza? Então, por isso que dividir por G
fornece todos os termos com dimensão de comprimento, e isso é muito conveniente do ponto de vista de comparação posterior com a tubulação com a qual você está trabalhando. Tá? Esse Hzão aqui, de novo, né, head loss, perda de carga. Não tente traduzir head para cabeça, porque não vai fazer o menor sentido. Head aqui é head de cabeça mesmo, mas em português é perda de carga. Tá? O Hzão, né? Aí quando a gente divide por G, eu estou dizendo que esse termo aqui é batizado de Hzão. E se a gente não dividir por G, ele é o Hzinho. Tá? A relação entre os dois é o G, né? Hzinho é G Hzão. Certo? Então, Hzão é energia por unidade de peso e o Hzão é energia por unidade de massa. Tá? Só fazer os termos aqui de cada equação que você vai ver que o Hzão, cada termo aqui tem a dimensão de energia por unidade de peso, que é o que está aqui. Ó, energia, força vezes comprimento, né? Vai dar Joule no SI, por exemplo. Né? Se você tem aqui Newton vezes metro, você tem Joule. Então aqui em cima você tem energia e no denominador você tem peso. Tá? É só fazer as dimensões aqui de cada um desses caras que vocês vão chegar nisso aqui. E cortando o F, fica com comprimento. Ao passo que o Hzinho, a dimensão é energia por massa, tá? Que é o que está aqui atrás, né? É o Joule por quilo, né? Está aqui, ó. Certo? Todos os termos aqui têm dimensão, ó, de energia por massa. Tá? FL, né? De novo no SI, Joule por metro. Newton vezes metro dá Joule. E embaixo tem massa. Então, por exemplo, Joule por quilo no SI. Tá? Certo? E escrevendo energia por unidade de peso é mais conveniente, porque energia por unidade de peso a gente termina com o comprimento. Se a gente desprezar o atrito, a gente fica com Bernoulli, mas isso não é Bernoulli. Se você estiver considerando o atrito, não escreva que essa expressão é a equação de Bernoulli com atrito. Não é. Isso está errado. Bernoulli necessariamente despreza, é uma equação que despreza o atrito. Então, você dizer que Bernoulli com atrito, isso não faz o menor sentido. Tá? Certo? Bom, de novo aí, né, equação de Bernoulli, lembrando que a gente já viu na aula de ontem. Então, essa expressão, ela permite calcular, por exemplo, a diferença de pressão entre dois pontos de um tubo, uma vez que a gente sabe a perda de carga. Certo? Então, vamos ver como que a gente calcula essa perda de carga agora. Como é que a gente faz para calcular a perda de carga? A gente vai dividir essa perda de carga em dois termos. Uma perda de carga distribuída, que aqui é a major losses, né? E uma perda de carga localizada, que ele chama de minor losses. Eu não gosto dessa. Se vocês olharem em alguns livros, eles traduzem minor losses para perda menor e major para perda distribuída. E eu não gosto de perda menor, porque dependendo do sistema de tubulação, e tem até alguns exemplos assim, que essas perdas localizadas, elas se tornam da mesma ordem de grandeza das perdas distribuídas. Por que eles chamam de menor? Por que tem autor que chama de menor? Porque é aquilo que a gente estava discutindo, né? Num sistema de tubulação, normalmente você quer muito mais trecho reto do que curva, né? Você quer que o fluido vá de um ponto ao outro direto. Só que tem sistema de tubulação que não tem jeito, você tem que ter curva, ele tem que virar, né? Tem que desviar, tem que ter válvula. Então, às vezes, a perda de carga que a gente tem no que ele está chamando de menor é da mesma ordem de grandeza da distribuída. Então, eu prefiro chamar de perda localizada e perda distribuída. Tá? Eu só estou deixando isso aqui porque tem autor que chama de minor ou menor, e aí para vocês não se confundirem, mas eu vou chamar de perda localizada. Tá?
Bom, a gente vai começar analisando as perdas distribuídas. Ó. Então, o T aqui, ó, o head loss, né, perda de carga T de total, e aí a major não tem nada, não tem nenhum subíndice, fica só o HL, e a distribuída tem um HLM de minor aqui, né? Então, eu só mantive aqui a nomenclatura do livro que eu tirei, só para não, enfim, não dificultar muito aqui, eu ia ter que ficar digitando a cada ponto, e aí tem muita figura também que se refere a essas perdas aqui. Eu achei melhor deixar como está no livro, tá? Então, quando tem o T maiúsculo, né, head loss total, quando tem só o HL é a distribuída, e quando tem o Mzinho aqui é a localizada, e aí o Mzinho de minor, tá? Eu acho que ele não bota o M aqui porque o M teria major e minor, né? Tá, então, HL sem nada é a distribuída, o HLMzinho a localizada e o HL T maiúsculo é total, é a soma das duas. Tá? As perdas de carga que se desenvolvem nos trechos retos, então é o efeito do atrito no escoamento completamente desenvolvido em tubo de área constante, então são as perdas distribuídas. E as perdas localizadas são as perdas que se desenvolvem em curvas, na entrada, em válvulas, em mudanças de área, né? Então são essas perdas aqui, ó, que se desenvolvem quando o fluido passa por, pelo menos, por exemplo, por uma restrição, tá? E essas restrições aqui, elas podem ter muitas restrições, o tubo pode ter muitas curvas, e aí essas perdas distribuídas aqui podem ser da mesma ordem de grandeza das perdas, as perdas localizadas podem ser da mesma ordem de grandeza das distribuídas ao longo dos trechos retos, tá? Bom, são 9h15, vamos fazer um recreio aí. Alguma pergunta aí, Vitor? Alguma questão aí?